Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma palavra com Deus aqui para o nosso coração. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Levítico, capítulo 22, versículo 17, que fala assim: O Senhor Deus mandou que Moisés desse a Arão e os filhos de Arão e todo o povo de Israel as seguintes leis. Quando um israelita ou um estrangeiro que vive no meio do povo apresentar um sacrifício ao Senhor Deus, um animal que vai ser completamente queimado, seja para pagar uma promessa, seja uma oferta feita com a vontade própria. O animal deverá ser um macho sem defeito, assim a oferta será aceita. O animal poderá ser um touro ou um carneiro ou um bode, mas deverá ser sem defeito. Se um animal defeituoso for oferecido, Deus não aceitará a oferta. Somente até aqui. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Se você parar para ler o capítulo 22, a partir desse versículo 17, você vai ver que Deus está enfatizando que toda oferta feita a Ele precisa ser sem defeito. Ou seja, o animal precisa estar em perfeito estado. Se por acaso acontecer alguma adversidade com o animal, ele tiver alguma anomalia, aquela oferta não será aceita. E Deus ele ficará chateado com quem está oferecendo, vamos colocar dessa forma, ok? Então, o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? É necessário que a gente, quando a gente está vivendo na comunhão com Deus, é necessário que nós demos o nosso melhor para Ele, entende? A gente precisa colocar dentro de nós, dentro do nosso coração, que Deus não é uma religião, que Deus é relacionamento. Entende? Então, muitas das vezes, no decorrer do nosso crescimento como ser humano, a gente desenvolveu e foi imposto em nós crenças limitantes que fez a gente colocar Deus num distanciamento gigantesco, onde Deus está lá em cima no céu e a gente está aqui embaixo. Só que Deus todos os dias está aqui nos ensinando que Ele quer ter relacionamento conosco. Ou seja, o que é relacionamento? Relacionamento é aproximação. Relacionamento é união, é junção, é alinhamento, é andar lado a lado. Entende? Então, tira essa crença limitante que tem dentro de você, que Deus está lá em cima no céu e você não tem acesso a Ele. Você tem acesso a Deus diretamente a Ele através de oração. Então, se você se dedicar um tempo da sua vida a orar ao Senhor, você vai começar a sentir a presença do Senhor. Você vai começar a entender como o Senhor fala contigo. Você vai começar a entender como Ele trabalha na tua vida. E você vai criar com Ele códigos que somente você tem com Ele, e para Ele poder conversar com você e você entender o que Ele está falando contigo. E a gente consegue tudo isso se dedicando ao Senhor. Então é justamente isso que Ele quer que a gente aprenda aqui hoje. Ele quer que nós nos dediquemos a Ele, que nós o busquemos, que nós o priorizemos, que nós os priorizamos mais a Ele em espírito e em verdade. Entende? Ele quer que nós nos acheguemos mais a Ele, que a gente fique mais próximo dEle, que a gente o procure em espírito e em verdade, nos procurando, nos dispusendo a procurar Ele com o coração aberto, não por interesse. Entende? Ele não quer filhos interesseiros, Ele quer filhos dedicados, Ele quer filhos devotos, Ele quer filhos que o amem pelo que Ele é, não pelo que você pode receber dele. Ele quer relacionamento, Ele quer entrosamento, Ele quer afinidade, Ele quer aproximação. É isso que Ele espera de nós, entende? Então é necessário que você dedique-se mais ao Senhor, que a intenção do seu coração seja estar com Ele, na presença dEle, pelo que Ele é. Como você mesmo, assim, às vezes passa um tempo com a sua família, ou com seus pais, ou com seu pai, ou com a sua mãe, que você tem a intenção no coração de agradar aquela pessoa ali que está contigo, é a mesma coisa de você e Deus. Deus quer que você passe um tempo com Ele pelo simples fato que você quer passar o tempo com Ele. Entende? Às vezes você não precisa dizer nada, às vezes você fica lá em silêncio, mas você está na presença de Deus. Você tirou um momento seu para estar com Ele. E é isso que Ele espera de nós. Conforme você vai fazendo isso, você mesmo vai ver daqui a pouco que você vai estar falando, que você vai estar verbalizando o que você está pensando, que você vai estar dialogando com Ele ali como se fosse uma pessoa real na sua frente.
Daqui a pouco você vai estar passando situações na rua que você vai estar andando sozinho, você vai estar falando sozinha. Para as pessoas à sua volta, você está falando sozinha. Entende? Porque as pessoas não têm a mesma entrosamento e relacionamento que você tem com Deus. Mas vai chegar um ponto na tua vida que você vai estar andando na rua e você vai estar conversando com Deus, achando que Ele está ali do teu lado, né? Achando, não, você tem certeza que Ele está ali do teu lado, mas as pessoas à sua volta acham que você é louca. Porque as pessoas não entendem, porque elas não fazem, elas não buscam. Entende? E é nesses momentos de intimidade que você tem com Deus, esse entrosamento, esse nível de intimidade que você tem com Ele, que você vai começar a perceber que a opinião do outro não tem valia sobre a sua vida. Porque o que importa é a sua comunhão com Deus. O que importa é o seu desprendimento em procurar o Senhor. Entende? Então vai ser dentro de casa que você vai conversar com Ele, vai ser na rua que você vai conversar com Ele. Entende? Vai ser em festas que você vai conversar com Ele, vai ter situações na tua vida que quando você começa a priorizar mais a estar na presença de Deus, você vai estar em situações na sua vida que você não vai querer estar no local onde você está, que aquele local vai começar a te irritar. Aquela frequência daquele local, aquelas pessoas que você conversava, aquilo vai começar a ter um desgaste dentro de você. Vai começar a ter um incômodo dentro de você. Entende? Porque você aprendeu a priorizar a presença do Senhor e você começa a entender que você merece muito mais do que você tem hoje. E a única pessoa que pode te dar esse muito mais é Deus. Então, quanto mais você se dedicar ao Senhor, quanto mais você se dedicar a Deus, mais de Deus Ele vai embutir dentro de você. E Ele vai começar a tirar dentro de você vontades que antes você fazia, talvez por questão de querer reconhecer, querer ser reconhecido, querer a aprovação do outro. Então você frequentava certos lugares, você falava com certas pessoas, você tinha certas atitudes, porque você queria ser reconhecido, você queria ser bem-quisto pela sociedade, pelas pessoas, pelo lugar onde você frequentava. Só que quando você começa a se relacionar com Deus verdadeiramente, essas questões que nós fazemos, muitas das vezes, elas deixam de ter importância na nossa vida. Porque a gente começa a descobrir a nossa identidade. A gente começa a descobrir o que nós somos. A gente começa a descobrir de quem nós somos filhos. Entende? E uma vez que você consegue entender o amor que Deus tem por você, muita coisa deixa de ter importância na sua vida. Entende? A gente procura certas pessoas, a gente procura certos lugares, a gente tem certas atitudes para sermos aceitos. Só que Deus o tempo todo, quando tem um processo com a gente, Ele desconstrói isso dentro de nós e mostra para nós que nós somos aceitos por Ele. E que Ele na nossa vida é o suficiente. Porque o amor dele nos constrange. E Ele enche a gente do amor que Ele tem por nós. Então, o vazio que antes você preenchia para ser aceito por alguém, ou para ser aceito em determinado lugar, esse vazio que você sentia, que preenchia com coisas erradas, ele vai começar a ser preenchido pelo amor de Deus. Então você vai deixar de sentir falta, você vai deixar de fazer questão, você vai deixar de querer falar, de frequentar, de ser ali o que você era. Porque o amor que o vazio que você sentia, ele está sendo preenchido pelo amor de Deus. Entende? Aí você começa a se valorizar. Você começa a ver que você não é só mais uma multidão. Você começa a ver que existe um diferencial dentro de você, que Deus tem um propósito para a sua vida. Entende? A gente consegue tudo isso, a gente se dedicando ao Senhor e a gente querendo conhecê-lo mais dele, da história dele, de quem ele é. Consequentemente, ele vai agregando em nós um pouco dele, um pouco do seu amor, um pouco das suas virtudes sobre a nossa vida. Entende? Então Deus, o tempo todo, está aqui falando: eu quero ter um relacionamento contigo. Independente da denominação que você escolheu. A gente tem que ter por conhecimento algo muito sério aqui. A religião foi criada pelo homem. A religião foi criada por seres humanos. Deus está acima da religião. Então, quando Deus fala que quer ter um relacionamento contigo, é porque Ele quer ter um relacionamento contigo. Ele quer ter mais aproximação com você.
E a gente consegue tudo isso fazendo leitura da palavra. A Bíblia foi deixada por Deus para a gente ter uma conexão maior com Ele, para a gente saber os ensinamentos dEle, para a gente viver de acordo com a palavra dEle. Então, independente da denominação que você escolheu seguir, se dedique mais ao Senhor. Ore mais ao Senhor, busque mais a presença do Senhor. Entende? O Espírito Santo vai começar a trabalhar em você. Entende, gente? Quando a gente vem para Jesus, quando a gente vem para Deus, a gente não tem conhecimento de causa. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente vem com uma idealização de quem é Deus. A gente não conhece Ele no profundo. Por mais que falem de Deus na nossa vida, a gente não conhece. A gente passa a conhecer a Deus a partir do momento que a gente decide querer andar no caminho dEle. Quando eu vim para Deus, eu aceitei Jesus com 18 anos, fui batizado aos 18 anos, mas eu só tive um encontro com Jesus mesmo, de falar assim, a partir de hoje eu quero seguir os caminhos do Senhor, aos 37. Entende? No período dos 18 aos 37, eu frequentei denominações. Eu frequentava a igreja, eu ia a cultos, mas eu não tinha a intimidade que eu tinha com Deus a partir do momento que eu me posicionei em querer conhecê-lo. Que eu descobri que Deus, a gente conhece Ele através de relacionamento. Quando eu comecei a me relacionar com Deus, tiveram levantes na minha família dizendo que eu estava errada e que eles eram certos. Ou seja, eles viviam uma religiosidade e eles não acreditavam em relacionamento com Deus. Só que eu conheci mais de Deus no relacionamento com Ele do que na época que eu vivia uma religiosidade. Entende? Então a gente só conhece de Deus mediante o relacionamento. Entende, gente? Então, procure a Deus no seu secreto. Procure a Deus na sua intimidade. Queira estar com Ele independente do tempo de casa que você tenha numa denominação. Independente do tempo de igreja que você fala, porque tem muito evangélico que fala, né? Eu tenho 30 anos de igreja, tenho 15 anos de igreja. Aí você vai olhar a vida da pessoa e continua do mesmo jeito. Por quê? Porque não teve relacionamento. Porque ainda não saiu do deserto, porque vive uma religiosidade. Deus não tem isso para ti. Deus quer relacionamento contigo. Deus quer que você viva os planos dele para sua vida. Deus quer que você se dedique mais a Ele. Deus quer que você busque mais a Ele. Deus quer ser verdadeiro com você. Deus quer ser um contigo. Só que a gente só consegue isso mediante a relacionamento. Mediante a buscando a Ele em espírito e em verdade no nosso secreto. Se posicionando, querendo estar na presença dEle, fazendo questão, buscando, adorando, louvando, lendo a palavra, fazendo jejuando. Deus nos dá todas as ferramentas que a gente precisa para estar na presença dEle e viver com Ele, convivendo com Ele. Só depende de você se posicionar, se dedicar a Ele, querer buscá-lo, em espírito e em verdade. Entende, gente? Se você for olhar a internet hoje, ou a própria televisão, porque eu não vejo televisão, então eu não vou falar mais da internet. Mas se você começar a ver as notícias que estão no mundo hoje, você vai ver que é necessário se dedicar mais à presença do Senhor. Muitos hoje buscam likes, muitos hoje buscam ser vistos e visualizados, e as pessoas estão deixando de lado a presença de Deus. Entende? Então, tudo que está acontecendo no mundo hoje, que o mundo está em guerra, literalmente. Tem guerra espiritual e tem guerra física. Ao invés de você se preocupar com as notícias, começa a se preocupar com a sua vida com Deus. Começa a se preocupar se a sua vida está no altar. Começa a se dedicar ao Senhor e buscar Ele em espírito e em verdade. Porque é Ele que vai te salvar. Não vai ser a notícia. Não vai ser o OVNI que estão falando. Não vai ser a guerra que está acontecendo. É Deus. Então você precisa se preocupar o seu espiritual com Deus, procurando a Ele em espírito e verdade e relacionamento. Tá bom, gente? Não se engane, não se deixe participar dessas sutilezas do inferno, que está distraindo todo mundo. Então procure ter relacionamento com Deus. Tá bom? Essa foi a palavra de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.